Eu te levanto agora. Só me dá as sobras desse pastel. Foi assim, desse jeito simples e direto, que tudo começou ali na Feira Municipal de São Leopoldo do Oeste, num calor que grudava no asfalto e fazia o cheiro de óleo quente se espalhar como uma nuvem pesada sobre as barracas. Eu lembro da cena como se tivesse sido há 5 segundos. Otávio Mendonça, sentado na cadeira motorizada dele, parou de mastigar o pastel na mesma hora. Primeiro ele piscou 2 vezes, como se não tivesse entendido. Depois, quando entendeu, jogou o corpo para trás e soltou a risada mais debochada que já ouvi na vida. Aquela risada cortou o ar igual faca. Não era só descrença, era aquela mistura amarga de não acredito que esse sujeito achou que podia falar comigo assim. As pessoas ao redor pararam também. Um vendedor de caldo de cana virou o rosto devagar. A moça da banca de temperos apertou o pano da barraca. Todo mundo ali conhecia muito bem o tipo de riso que Otávio acabava de soltar. O riso de quem tem certeza absoluta de que está por cima. Eu fiquei parado no mesmo lugar, sentindo o vento quente bater no rosto, vendo o óleo do pastel dourado pingar no guardanapo que ele segurava com a mão esquerda. Ele levantou o pastel mordido, apontou como se fosse uma piada pronta e disse que eu só podia estar delirando. Ele me chamou de fantasioso, de gente que fala coisas para chamar atenção. E por um segundo parecia que o mundo inteiro concordava com ele. Mas eu não estava ali para provar nada para ninguém. Eu estava ali porque senti que devia estar. Senti que aquele momento tinha me escolhido muito antes de eu chegar perto daquela banca. Vi a sobrancelha de Otávio subir, vi o queixo dele tremer um pouquinho de tanto rir, vi a forma como algumas pessoas se afastaram, achando que ia começar uma confusão. E, enquanto todo mundo olhava para ele, eu percebi que algo bem pequeno, quase invisível, começou a mudar na postura dele. Não foi nada que chamasse atenção de imediato. Foi só um leve espasmo no pé esquerdo, um segundo rápido demais para alguém notar. Mas eu notei, eu senti, como se o chão tivesse suspirado. Naquele instante, antes de qualquer explicação, antes de qualquer história, antes de qualquer passado vir à tona, eu soube que aquela manhã abafada não ia terminar do jeito que o riso dele prometia. E mesmo sem dizer mais nada, mesmo sem mover um músculo, eu sabia que o destino já estava mexendo as peças que ninguém ali imaginava. E foi justamente naquele segundo, logo depois do espasmo quase invisível, que o ar pareceu endurecer ao nosso redor. Otávio ainda ria, mas a risada dele já não tinha o mesmo brilho de certeza. Tinha algo ali, escondido por trás do deboche, que eu conseguia enxergar antes mesmo dele perceber, um medo pequeno embrulhado em orgulho. E por mais estranho que pareça, isso me fez ficar ainda mais quieto, porque eu sabia o que vinha. Ele não. Otávio inclinou a cadeira um pouco para frente, como quem tenta recuperar o controle da situação. Vai insistir nessa fantasia? Ele disse, fazendo o pastel balançar entre 2 dedos. A voz dele veio mais baixa, quase trincada, mas ainda firme o suficiente para tentar me colocar de volta no lugar onde ele achava que eu devia ficar. Por dentro, eu senti um choque. Não por causa do insulto, eu já tinha ouvido piores. Mas porque, naquele exato momento, ele começou a mover a mão de um jeito estranho, como se precisasse conferir se o próprio corpo ainda respondia como antes. Mas ele não percebeu. E eu não podia dizer nada ainda. Eu olhei para ele e quis falar alguma coisa, mas a palavra engasgou. Não era a hora. E a verdade é que, por um instante, mesmo sabendo o que estava prestes a acontecer, eu senti um peso no peito. Um medo bobo de que, se eu abrisse a boca agora, estragaria tudo. O milagre não acontece quando a gente força. Ele acontece quando o destino permite. Otávio respirou fundo e tentou rir de novo, mas dessa vez não saiu natural. Saiu duro, como se estivesse rindo contra algo que o próprio corpo começava a negar. Ele virou a cabeça para os lados, procurando a aprovação das pessoas em volta, tentando garantir que todos continuassem do lado dele. E muitos continuaram.
porque é confortável ficar do lado de quem parece mais forte. Eu enxergava isso nos olhos deles, a torcida silenciosa, para que eu fosse o errado da história. E por dentro, eu confesso, doeu, não de tristeza, mas daquela sensação antiga de ser visto como menos, como alguém sem voz, sem importância, sem lugar. Só que dessa vez, algo dentro de mim era diferente. Eu não estava ali para me defender. Eu estava ali porque tinha sido chamado, não por ele, mas por algo maior que atravessava aquela manhã abafada. Otávio apertou o apoio lateral da cadeira com força. O pastel agora tremia na mão dele. "Você realmente acredita que pode me levantar?" Ele perguntou. Mas a frase não veio com arrogância. Veio com raiva. Raiva de si mesmo. Raiva de que, no fundo, algum pedacinho mínimo dele começava a duvidar do próprio limite. E quando ele disse aquilo, eu senti a feira inteira afundar num silêncio torto. Até o barulho do óleo borbulhando pareceu diminuir. As pessoas pararam de fingir que não estavam olhando. Foi ali que meu coração bateu mais rápido, porque eu sabia. Se eu dissesse a próxima frase, se eu movesse um passo, se eu respirasse errado, o destino aceleraria a cena sem volta. E olha, até hoje eu não sei explicar. Mas quando o medo dele encontrou a minha calma, algo acendeu entre nós dois. Foi tão rápido que nem eu entendi. E naquele instante eu soube que a vida de Otávio e a minha estava prestes a virar do avesso. Eu lembro até do pensamento exato que me atravessou como um trovão. Se ele perceber agora, se ele sentir antes da hora, tudo pode sair do controle. E foi aí que eu quase disse para ele parar. Quase, mas não disse, porque o destino já tinha tomado a frente. E olha, enquanto eu conto isso, ainda me arrepio só de lembrar. Às vezes me pergunto se alguém que está me escutando agora já passou por um momento assim, em que tudo muda num segundo e você nem entende como. Se já viveu algo parecido, comenta aí para eu saber. E se quiser acompanhar o resto dessa história, se inscreve também, porque o que aconteceu depois, ninguém estava preparado para ver. Porque o que aconteceu depois, ninguém estava preparado para ver. Mas para você entender por que eu estava ali, de pé, na frente daquela cadeira motorizada e daquele pastel mordido, eu preciso voltar muito antes daquela manhã quente na feira. Preciso voltar lá atrás, onde quase ninguém olha, na infância de um menino que aprendeu cedo a ficar em silêncio. Meu nome é Eduardo Silva, mas quase ninguém me chama assim. Na rua virou Edu, moço, amigo, o senhor, quando lembram de ser gentis. Eu nasci numa casa pequena de madeira, numa rua de chão batido, no interior de Santa Catarina. Lembro da chuva batendo no telhado de Eternit, como se fosse tambor, e da minha mãe, Ana Lúcia, tentando calar o barulho das goteiras com panela vazia e pano velho. Meu pai, João Batista, era auxiliar de pedreiro. Saía cedo, voltava tarde, muitas vezes com os ombros caídos e o cheiro forte de cimento impregnado na pele. Eu cresci vendo meu pai levantar casa bonita para os outros, enquanto a nossa continuava torta, com o piso rachado e a porta que nunca encaixava direito no batente. Ele dizia que um dia ia ajeitar tudo, que só precisava de tempo e sobra de material. Esse dia nunca chegou. Mas foi com ele que aprendi uma coisa que nunca mais esqueci. Filho, a gente não manda no que tem, mas manda no que faz com o que tem. Quando eu era pequeno não entendia bem. Achava que isso era só desculpa de adulto cansado. Mais tarde, percebi que era a forma dele não desistir. Eu sempre fui o menino magro, com o joelho ralado e a camiseta passada de irmão para irmão. Na escola, eu sentava no fundo, não porque queria bagunçar, mas porque não gostava de chamar atenção. As crianças riam do meu tênis furado, do lanche que às vezes não vinha, da mochila remendada com linha de cor diferente. E eu aprendi cedo a baixar a cabeça, fingir que não ligava e sorrir torto para não chorar. Mas lá no fundo, eu tinha um sonho que ninguém sabia. Eu queria ser professor. Gostava de ver a professora desenhando palavra no quadro
organizando frase, abrindo livro. Eu via brilho naquele giz. Parecia magia transformar silêncio em história. Ficava olhando as letras e imaginando que, se eu aprendesse o suficiente, a vida podia ficar menos pesada. Só que a vida não costuma perguntar o que a gente quer. Aos 13 anos, minha mãe ficou doente. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Primeiro era só cansaço, depois falta de ar, depois hospital. Eu lembro do cheiro de desinfetante grudando no nariz e da cara séria dos médicos que falavam difícil demais. Meu pai passou a chegar ainda mais tarde porque pegava serviço extra. Eu parei de pensar em ser professor. Comecei a pensar em arroz, remédio, conta de luz. Com 14, deixei a escola. Depois você volta, disseram, mas eu sabia que depois é uma palavra que engana. Comecei a trabalhar ajudando num mercadinho, descarregando o caminhão, empurrando o carrinho, varrendo o chão antes de abrir e depois de fechar. O dono me pagava pouco, mas me deixava levar sacola com o resto de fruta e verdura. Eu chegava em casa com as mãos doendo e o peito apertado, mas com o mínimo para encher o prato. Minha mãe partiu numa madrugada de inverno. O frio parecia ter entrado também dentro do peito do meu pai. Ele não chorou na frente de ninguém. Só ficou com o olhar perdido por uns meses, até que um dia começou a beber. No começo, era só uma para esquentar. Depois, era a única coisa que realmente esquentava alguma coisa dentro dele. Eu fui perdendo meu pai aos poucos, como se alguém estivesse apagando uma luz por vez dentro da cabeça dele. Quando ele finalmente foi embora de vez, num acidente bobo, numa estrada molhada, eu já era quase adulto, mas me sentia menor do que nunca. Eu olhava para a casa vazia e a única coisa que vinha na minha cabeça era: agora é eu e o mundo. E o mundo, para ser sincero, não parecia muito interessado em mim. Começou ali minha vida de caminhada. Primeiro, por necessidade. Fui atrás de emprego em cidades vizinhas, mas a carteira sem estudo e o rosto cansado não ajudavam. Peguei serviço em obra, em lava-jato, carregando cimento, lavando carro, fazendo de tudo um pouco. Nunca faltou disposição. Faltava oportunidade e respeito. Com o tempo, andar de cidade em cidade virou não só obrigação, mas um jeito de não criar raiz em lugar nenhum. Porque onde a gente cria raiz, também cria apego. E apego, para quem perde muito, às vezes dói mais do que ajuda. Minha rotina virou uma coleção de passos. Eu acordava cedo em qualquer canto que desse abrigo. Um quartinho alugado, um canto de pensão, às vezes um galpão emprestado, e saía. Carregava uma mochila com 2 mudas de roupa, um caderninho amassado com alguns versículos anotados, um terço que foi da minha mãe e um casaco que já tinha visto muito inverno. No rosto, a barba foi crescendo sem muito cuidado. No corpo, a roupa foi envelhecendo comigo. Muita gente me via passando e desviava o olhar. Outras apertavam a bolsa, fechavam o vidro, puxavam a criança para o lado. Eu fui aprendendo a ocupar pouco espaço, a passar rente à parede, a não incomodar. Virar quase invisível foi, por muito tempo, minha forma de sobreviver. Só que por dentro, algo diferente acontecia. Quanto mais eu era ignorado, mais eu olhava para as pessoas. Observava detalhes. A mão tremendo de uma senhora no ponto de ônibus, o olhar longe de um homem de terno sentado no bar, a lágrima escondida de um adolescente que fingia estar só com raiva. Eu via dor em todo lugar. E, não sei explicar como, mas comecei a sentir uma vontade grande demais de aliviar essa dor, mesmo sem ter nada para dar. Foi aí que algo em mim começou a mudar. Eu não tinha diploma, não tinha casa, não tinha carro, não tinha sobrenome importante, mas eu tinha uma fé teimosa. Não era de igreja específica, não era de discurso bonito. Era aquela fé simples que minha mãe vivia, de joelho no chão de madeira, pedindo força para mais um dia. Eu comecei a falar com Deus do mesmo jeito que ela falava, como quem conversa com alguém que está sentado na mesma mesa, mesmo que a mesa seja só uma calçada.
Com o tempo, fui percebendo que às vezes, quando eu tocava alguém que chorava, uma calma diferente descia no ambiente, que quando eu parava para escutar um desconhecido, ele saía dali mais leve. E que em alguns poucos momentos, coisas que ninguém conseguia explicar, aconteciam. Gente que estava travada de medo criava coragem. Gente que carregava amargura conseguia perdoar. E sim, algumas poucas vezes, corpos limitados reagiram de um jeito estranho, como se algo tivesse sido destravado por dentro. Não, eu não me acho especial. Não sou santo, não sou melhor do que ninguém. Só aprendi a obedecer aquele empurrão silencioso que às vezes vem de dentro, mandando estender a mão, mesmo quando todo mundo acha que não faz sentido. Foi esse empurrão que me levou, caminhada após caminhada, de bairro em bairro, de cidade em cidade, até chegar um dia em São Leopoldo do Oeste. Naquela época, minha aparência já contava a história que ninguém tinha paciência de ouvir. Cabelo desgrenhado, barba grossa, camisa surrada, calça com remendo, eu já sabia o que as pessoas pensavam quando olhavam para mim. Mais um perdido na rua. E, para ser sincero, por muito tempo eu também pensei assim. O que elas não sabiam é que por trás daquele andarilho havia um menino que um dia quis ser professor, um filho que enterrou pai e mãe, um trabalhador que nunca teve carteira assinada por muito tempo, um homem que aprendeu a conversar com Deus andando pela beira da estrada. Tudo isso me trouxe até a feira naquela manhã quente. Tudo isso estava junto comigo quando eu parei na frente da barraca de pastel, olhei dentro dos olhos de um cadeirante cheio de certezas e disse, sem tremer, eu te levanto agora. Só me dá as sobras desse pastel. O resto, o que aconteceu depois, não começou ali. Começou em cada passo que eu dei até chegar naquele chão engordurado. Naquela calçada onde o destino decidiu, mais uma vez, brincar de virar a história de cabeça para baixo. Onde o destino decidiu, mais uma vez, brincar de virar a história de cabeça para baixo. Mas antes daquele dia, na Feira Municipal de São Leopoldo do Oeste, teve uma fase em que, se você me visse na rua, talvez também tivesse desviado o olhar. Não porque você é ruim, mas porque o mundo ensinou a gente a atravessar para o outro lado quando sente cheiro de fracasso. Eu lembro bem de uma tarde em Lages, na rua Correia Pinto, o vento frio entrando pelas frestas do casaco ralo. Eu tinha passado o dia inteiro batendo de porta em porta, com uma pastinha velha de plástico na mão, procurando qualquer serviço. Entrei numa oficina mecânica chamada Auto Center Brasilino, o chão manchado de óleo, rádio tocando sertanejo antigo. Cheguei perto do balcão e perguntei para o dono, seu natalício brasilino, se ele precisava de alguém para ajudar na limpeza, lavar peça, qualquer coisa. Ele me mediu dos pés à cabeça. Viu o tênis gasto, o jeans puído, a barba mal aparada. Nem perguntou meu nome. Só apontou com o queixo para uma plaquinha grudada na parede. Não aceitamos currículos. Eu nem tinha currículo. Tinha história. Mas história não enche olho de quem só enxerga a embalagem. Aqui a gente precisa de gente de confiança, meu amigo. Ele disse, passando o pano numa bancada que já estava limpa. O pessoal que dorme sabe lá onde some de um dia para o outro. Aí sobra para mim. Aquilo entrou em mim como se fosse pedra. Ele não falou com raiva, falou com a certeza de quem acha que está apenas falando a verdade. Eu saí dali com o peito apertado, sentindo o cheiro de gasolina grudado na garganta. O sol bateu nos meus olhos quando pisei de novo na calçada e pela primeira vez em muito tempo eu pensei, talvez eu seja mesmo só isso que estão vendo. Teve também a vez em que eu tentei me reaproximar da família. Minha irmã mais nova, Patrícia, morava em Joinville, num conjunto de prédios simples no bairro Aventureiro. Eu cheguei sem avisar, com uma sacolinha na mão, levando um bolo seco que ganhei num centro social em Mafra. Queria ver os sobrinhos, ver se ela estava bem. Quando toquei o interfone, uma voz cansada atendeu. Alô? Patrícia, sou eu, o Eduardo. Tô aqui embaixo. Silêncio de 3 segundos.
Ouvi o barulho da televisão lá no fundo, crianças falando. Depois, a voz dela voltou mais baixa, mais dura. Eduardo, agora não é um bom momento, tá? O Marcos não gosta de gente entrando assim de surpresa. E você sabe, né? Os vizinhos. Ela não terminou a frase. E eu entendi o resto sozinho. Gente como eu chamava a atenção errada. Gente como eu incomodava o condomínio. Ela pediu desculpa, prometeu marcar um dia com calma. Esse dia nunca chegou. Fiquei ali, com a mão ainda apoiada na grade gelada, ouvindo o interfone chiando até o sinal cortar. O bolo eu acabei dividindo mais tarde com um senhor que dormia embaixo de uma marquise na Avenida Beira Rio. Pelo menos com ele, ninguém teve vergonha de ser visto. As humilhações não vinham só em frases diretas. Vinham nos olhos. Olhar de segurança de supermercado me seguindo por cada corredor. Olhar de mãe apertando o filho mais perto quando eu passava. Olhar de nojo quando eu sentava num banco de praça em Blumenau, na frente da catedral, só para descansar as pernas. Teve um dia em que uma mulher levantou tão rápido quando eu sentei na outra ponta do banco que derrubou o café no chão. Em vez de rir da própria distração, ela me olhou como se fosse culpa minha, como se minha presença tivesse estragado a manhã dela. Não pode sentar em qualquer lugar, né? Ela murmurou, achando que eu não ia ouvir. Eu ouvi. Ouvi cada sílaba e guardei. Em alguns momentos, eu tentei ajudar e fui tratado como ameaça. Uma vez, em Curitibanos, eu vi um menino pequeno, Davi, correndo em direção à rua, uma bola escapando, carro vindo rápido. Eu larguei minha sacola e puxei o menino pelo braço. Ele caiu sentado na calçada, assustado, mas inteiro. O carro passou rasgando, buzinando. A mãe dele, em vez de agradecer, veio gritando: "O que você está fazendo com meu filho?" Já veio puxando o menino para trás, como se eu fosse um ladrão. Tentei explicar, mas ela não quis ouvir. O menino, com os olhos arregalados, olhava para mim como se não soubesse em quem acreditar. Vi o medo nascer ali, não por causa do carro, mas por causa da reação da mãe. Eu me afastei devagar, com o coração pesado. Naquele dia, entendi que muitas vezes a boa intenção de quem tem a roupa errada nunca chega limpa no outro lado. Teve a fase das noites frias. Em Rio do Sul, debaixo da ponte na Rua 15, o vento cortava a pele. Eu me enrolava num cobertor fino que ganhei da pastoral da rua e tentava dormir com o barulho dos carros passando por cima, como se o mundo estivesse sempre andando sem olhar para baixo. Um cara chamado Agenor, que também dormia ali, me contou um dia: "O problema não é o frio, Edu. O problema é a sensação de que, se você sumir, ninguém dá falta." Ele tinha razão. A maior dor não era a fome, nem o desconforto, nem o cheiro forte que grudava na roupa. Era a sensação de ser descartável. De que, se eu escorregasse dentro do rio naquela madrugada, a cidade ia acordar igual no dia seguinte. E mesmo assim, lá dentro, alguma coisa insistia. Toda vez que alguém me tratava como menos, eu sentia duas vozes brigando dentro de mim. Uma dizia: "É isso que você é, aceita." A outra cochichava: "Não é só isso, você sabe que não é." Essa briga me deixou cansado. Teve dia em que eu quis sumir. Em Ituporanga, sentado no meio-fio em frente a um posto de gasolina 24 horas, eu olhei para os caminhões passando e pensei seriamente em não levantar mais. Chovia fino, minha calça estava encharcada, o atendente tinha acabado de me negar um café que ia para o lixo, dizendo que era a política do estabelecimento. E eu, com as mãos tremendo, olhei para o céu nublado e falei baixinho: "Se eu tenho mesmo algum propósito, mostra logo, porque assim tá difícil. Não veio raio, não veio anjo, não veio voz do céu. Veio só o silêncio e o barulho da bomba de gasolina." Mas curiosamente, naquela noite, enquanto eu tentava dormir num abrigo improvisado atrás do posto, eu sonhei com uma feira. Eu via barracas coloridas, sentia cheiro de pastel, ouvia gente rindo, e uma frase ecoava clara, como se alguém estivesse sussurrando no meu ouvido: "Eu te levanto agora."
Acordei com o coração acelerado sem entender. Anos se passaram até eu estar de verdade em uma feira, com o cheiro de óleo quente, na frente de um cadeirante debochado. Mas olhando para trás, hoje eu sei, a dor que eu vivi, as humilhações que engoli, as portas que bateram na minha cara, tudo isso foi construindo em mim um tipo de sensibilidade que não se aprende em livro. Foi lapidando um espaço aqui dentro onde cabia tanto a minha miséria quanto a miséria dos outros. Muita gente olhava para mim e via só um andarilho com a barba desgrenhada, roupa rasgada e olhar gasto. Mas eu carregava uma coisa que nem eu sabia explicar direito. Uma certeza pequena, teimosa, de que eu não era só o que o mundo via. E que, de algum jeito, aquela dor toda, algum dia, ia servir para alguma coisa maior do que simplesmente me esmagar. Foi com esse coração cheio de rachaduras que eu cheguei em São Leopoldo do Oeste. E foi com esse mesmo coração, remendado por dentro, que eu parei na frente da banca de pastel. Encarei o riso de Otávio Mendonça e disse a frase que rasgou o ar. Eu não sabia ainda como, nem em quanto tempo, nem na frente de quem. Mas sabia que depois de tudo que eu tinha passado, aquela era a chance do destino mostrar, não só para ele, mas para mim também, que as minhas cicatrizes tinham um sentido que eu ainda não tinha visto inteiro. E foi por causa disso que naquela manhã, na Feira Municipal de São Leopoldo do Oeste, eu já acordei com a sensação estranha de que alguma coisa ia sair do lugar. O céu estava meio branco, daquele jeito que não decide se vai abrir sol ou desabar chuva. Eu desci a rua principal com as mãos nos bolsos, sentindo o cheiro de gordura no ar antes mesmo de ver as barracas. Eu não tinha dinheiro para comprar nada. Minha ideia era só passar, talvez ajudar alguém a carregar sacola em troca de um café, quem sabe um pedaço de bolo. Mas quando dobrei a esquina da Rua das Limeiras, vi uma movimentação diferente na feira. Um burburinho em volta de uma única barraca de pastel, a do seu Arlindo Pastéis. Tinha fila. E no meio da fila, ocupando mais espaço do que qualquer outro, estava ele, Otávio Mendonça. Eu não sabia o nome dele ainda, mas era impossível não notar. Cadeira motorizada moderna, preta, grande, cheia de botão. Camisa polo clara, bermuda limpa, tênis caro. Ele falava alto, gesticulava, ria de tudo. A cadeira fazia um barulhinho de motor quando ele avançava uns centímetros, como se quisesse lembrar todo mundo que, mesmo sentado, ele mandava no espaço. Eu parei do outro lado da rua, observando. Senti uma mistura estranha. Uma pontinha de inveja do conforto dele, uma curiosidade infantil pela cadeira brilhando e um aperto no peito lembrando de quantas vezes eu mesmo já tinha olhado para alguém de cima sem perceber. A vida tem dessas ironias. Cheguei mais perto, não por coragem, mas porque o cheiro do pastel me puxou. Óleo estalando, massa estufando, o barulho da faca cortando papel, tudo aquilo me bateu na memória. Minha mãe fritava pastel em casa quando ainda dava, e aquele cheiro sempre foi um dos poucos abraços que a pobreza não conseguiu roubar. Foi aí que aconteceu a coisa mais improvável. Seu Arlindo, rosto suado, avental manchado, me viu encostado no canto da barraca, só olhando. Ô, amigo, quer um? Ele perguntou meio no automático, enquanto passava um pastel fumegante para a mão de Otávio. Eu abri a boca para recusar, já com a frase pronta de "tá tranquilo, tô só olhando". Mas antes que eu respondesse, Otávio falou mais alto. "Se ele quiser, eu dou o resto do meu", disse rindo. "Mas só o resto, inteiro não". As pessoas em volta riram. Algumas com vontade, outras meio sem graça, daquele jeito que riem mais da tensão do que da piada. Eu senti o rosto esquentar. Não era a primeira vez que eu era tratado como o cara que come resto. Mas daquele jeito, em voz alta, na frente de todo mundo, doeu diferente. Naquele segundo, minha primeira reação foi fugir, me afastar, fingir que não era comigo, deixar mais uma humilhação passar pelo corpo e escorrer para o chão. Eu dei meio passo para trás. O coração batia rápido, não de raiva, mas de vergonha. A voz antiga dentro de mim sussurrou:
Fica na tua, Edu. Não arruma confusão. Vai embora. Mas outra voz, mais teimosa, respondeu: Chega! Eu senti um calor subir pela nuca, como se alguém estivesse empurrando minha coluna por dentro. Me aproximei mais um pouco da barraca, até ficar de frente para ele. Podia sentir o vapor do pastel subindo, o chiado do óleo atrás de mim, o perfume enjoado de um desinfetante barato misturado com cheiro de gente suada. O mundo todo pareceu encolher ali, naquele círculo entre eu, ele e o papel engordurado. E então, antes que eu pensasse demais, eu falei: Eu te levanto agora. Só me dá as sobras desse pastel. Quando as palavras saíram, até eu me assustei. Soaram maiores do que a minha roupa, maiores do que a minha história, maiores do que aquele espaço apertado. Os olhos de Otávio arregalaram primeiro de surpresa, depois de indignação. A mão dele parou no ar, pastel a meio caminho da boca. Como é que é? Ele perguntou, sem rir ainda. Por dentro, eu estava dividido. Uma parte de mim gritava que eu tinha ido longe demais, que não podia prometer o que não controlava. Outra parte parecia absolutamente calma, como se aquela frase já existisse dentro de mim há anos, só esperando o momento de ser dita. Meu estômago embrulhava de medo, mas no fundo do peito alguma coisa brilhava, pequenininha, como uma esperança teimosa. Ele então deu um sorriso torto, daqueles que descem queimando. Você não consegue levantar nem a própria vida e quer me levantar da cadeira? Falou alto o suficiente para a feira inteira ouvir. Risadas estouraram em volta como pipoca. Eu senti cada uma delas bater na pele. Nenhuma era novidade. Já me chamaram de louco, de fanático, de aproveitador. Mas naquela hora, em vez de encolher, eu fiquei parado. Minhas mãos tremiam um pouco, mas meus pés estavam firmes no chão. Eu olhei direto para os olhos dele. Atrás da arrogância, vi cansaço. Atrás do deboche, vi medo. A cadeira brilhava, o relógio no pulso dele também. A roupa era de quem não passa frio. Mas o olhar era de alguém que já tinha perdido mais do que queria admitir. E é aqui que eu preciso te abrir uma coisa que eu quase nunca falo. Naquele momento eu não tinha certeza de nada, nem de mim, nem do que ia acontecer, nem de como o destino ia costurar aquela cena. Eu só sabia que se eu me calasse, ia passar o resto da vida me perguntando, e se? E essa pergunta dói mais do que qualquer risada na cara da gente. Até hoje eu penso nisso. Às vezes eu me pego lembrando daquela manhã e fico me perguntando, se você estivesse no meu lugar, com a roupa que eu vestia, o rosto que eu carregava e a história que eu tinha, você teria coragem de falar o que eu falei? Teria encarado aquela cadeira, aquele riso, aquela feira inteira olhando? Me conta de verdade, porque eu ainda tento entender se fui ousado ou completamente louco. O que eu sei é que ali, naquele segundo em que a frase saiu da minha boca e o riso dele explodiu pela feira, alguma coisa começou a girar por dentro que ninguém mais via. Parecia só mais uma humilhação pública. Parecia só mais um andarilho, falando bobagem para chamar a atenção. Mas por trás do barulho, havia um fio invisível puxando a história para um lugar que nem eu imaginava. E foi exatamente naquele ponto, entre o deboche dele e o silêncio que veio depois, que o destino, sem pedir licença para ninguém, decidiu que aquela não seria só mais uma manhã comum na feira. Aquele instante ficou suspenso entre nós dois, como se o tempo tivesse segurado o ar pela beirada. Mas o mundo não parou. E quando voltou a andar, voltou duro. Uma mulher que estava atrás de Otávio na fila cochichou algo para o marido, olhando diretamente para mim. Ele riu baixo, como quem ri de um maluco inofensivo. Um vendedor de caldo de cana fez um tss, tss com a boca, balançando a cabeça em desaprovação, como se eu tivesse desrespeitado uma regra invisível de quem pode ou não pode falar certas frases. Até seu Arlindo, o dono da barraca, abaixou os olhos, como quem pede desculpa por algo que ele não fez. E eu fiquei ali, sozinho, diante daquele tribunal silencioso. Otávio, ainda segurando o pastel, virou levemente a cadeira para me dar as costas. Era um gesto pequeno,
mas doía como se ele tivesse virado o mundo inteiro contra mim. A máquina fez um barulhinho mecânico, suave, mas que entrou no meu peito como um estalo de porta se fechando. E aí começou o que eu nunca esperei. Por mais 3 dias, em horários diferentes, lugares diferentes, eu e ele continuamos cruzando caminhos, sempre por acaso, sempre de formas que pareciam não fazer sentido. No primeiro dia, encontrei Otávio na saída da farmácia São José. Ele estava discutindo com a atendente, reclamando que o pedido dele tinha vindo errado. Eu estava passando do outro lado da rua, carregando uma sacola com roupas doadas. Quando ele me viu, engoliu a frase pela metade. Ficou quieto, como se minha presença tivesse exposto uma parte vulnerável dele que ele não queria que ninguém visse. Mas o olhar dele dizia outra coisa. Dizia que ele não tinha esquecido da humilhação que me ofereceu, nem da resposta que dei. Passei direto. Mas quando virei a esquina, senti um peso vindo atrás de mim. Não da cadeira dele, mas da dúvida que começou a nascer nele sem que ele admitisse. No segundo dia, encontrei Otávio em frente à lotérica, conversando com um rapaz que parecia ser seu cuidador ocasional. Um tal de Leandro Pitanga. Leandro falava alto, gesticulava, parecia mais ansioso que o próprio Otávio. Eu estava sentado no banco da praça, tentando arrumar o cadarço rasgado, quando ouvi Leandro dizer: "Mas como assim você sentiu? Sentiu o quê, Otávio?" Ele respondeu irritado, baixo, mas o suficiente para eu ouvir. "Não sei, Leandro. Talvez tenha sido espasmo, talvez fome, talvez calor, mas foi estranho. Foi uma facada e um alívio ao mesmo tempo. Pequeno demais para virar verdade, grande demais para ser ignorado." Quando ele me viu sentado, parou a frase no meio. Leandro seguiu falando, sem entender nada. Mas Otávio desviou o olhar como um garoto pego no flagra. Eu quis levantar e ir embora. Fugir daquela tensão que se formava entre nós, mas minhas pernas ficaram presas ao chão. Era como se o destino tivesse costurado um fio fino que unia meus passos aos dele, e qualquer movimento brusco pudesse arrebentar algo antes da hora. No terceiro dia, a feira estava mais vazia. A chuva fina caía desde cedo, deixando o chão escorregadio e o cheiro de terra molhada, trazendo lembranças que eu não queria lembrar. Lembrança da minha mãe preparando café solúvel, do meu pai remendando botas baratas, do peso da ausência quando os dois se foram. Em dias assim, as mágoas antigas voltavam, o orgulho ferido também, e a pergunta que eu carregava desde criança: por que eu? Acordava latejando. Foi nesse clima que encontrei Otávio pela terceira vez. Ele estava no final da rua, na parte coberta perto da banca de verduras. A cadeira motorizada estava desligada e ele mexia nos controles com uma impaciência nervosa. A situação parecia fora do normal. Ele passava o dedo no painel, batia de leve, franzia a testa. Quando me viu se aproximando, empurrou o painel com mais força do que deveria. "Não funciona", ele disse para ninguém, porque não queria falar comigo. Eu fiquei a alguns metros de distância, observando. Podia sentir a frustração fervendo nele, como água quase transbordando da panela. Ele apertou mais um botão, tentou ligar a cadeira. Nada. E aí a chuva engrossou de repente, respingando no painel elétrico. Leandro não estava com ele naquele dia. As pessoas passavam, olhavam rápido e fingiam não ver. Ninguém queria se envolver. Eu vacilei. Dei um passo para frente e um para trás. Minha mente gritava que não era problema meu. Meu orgulho dizia que depois do que ele fez, eu devia deixar ele se virar sozinho. Mas o resto de mim, a parte cansada, a parte remendada, a parte que aprendeu a sentir dor no outro, não deixou. Me aproximei devagar. Quando ele percebeu que eu estava chegando, seu corpo inteiro pareceu endurecer. "Não precisa", ele disse antes de eu abrir a boca. Mas precisava. A cadeira estava realmente travada. Ele não podia se mover. O chão estava escorregadio. A chuva molhava o painel, ameaçando piorar tudo. Eu não fui por heroísmo.
Fui porque algo dentro de mim empurrava, como se estivesse dizendo, é aqui que a história afina. Eu fiquei de pé ao lado dele, sem tocar, só olhando o painel. Ele desviou o rosto e resmungou. Vai dizer que pode levantar a cadeira também? A frase veio carregada de veneno, mas tinha medo por trás, medo grande, desses que a gente tenta esconder atrás de piada. E ali, vendo o tremor no canto da boca dele, eu senti algo que me desmontou por dentro. Otávio, apesar de todo o orgulho, estava apavorado. E foi nessa mistura de chuva, silêncio e orgulho ferido que tudo pareceu prestes a ruir. Não só a cadeira, não só a paciência dele, mas todo aquele fio invisível que ligava nossos caminhos. Porque eu sabia, e ele também, que a próxima coisa a acontecer decidiria se aquele encontro era só coincidência ou o início de uma virada que nenhum dos dois estava preparado para enxergar. A chuva engrossava, batendo na lataria da cadeira como dedos impacientes. Otávio respirava fundo, tentando esconder o pânico, mas eu via nos ombros tensos, na mandíbula travada, no jeito como ele olhava para os lados procurando uma saída que não vinha. A água escorrendo pelo braço dele denunciava o que as palavras escondiam. Ele estava vulnerável e odiava sentir isso. Eu me agachei ao lado da cadeira, não para tocar, não para consertar nada, mas para ficar na mesma altura que ele. Às vezes, a maior diferença entre duas pessoas é a altura do olhar. Quando você abaixa, o mundo para de parecer uma disputa. Otávio virou o rosto, irritado. Não precisa fazer cena, eu dou conta, ele disse sem olhar para mim. Mas a cadeira continuava travada. A chuva continuava caindo. E as pessoas continuavam passando reto, desviando, fingindo que não viam um homem completamente preso no meio da rua. A raiva na voz dele não era mais raiva de mim. Era raiva da situação, raiva da dependência, raiva de si mesmo. E eu entendi aquilo melhor do que ele imaginava, porque já tinha sentido igual por anos. Não vim te ajudar. Vim ficar aqui só para você não se sentir sozinho. Eu disse quase num sussurro. Ele engoliu seco. A frase bateu nele como um tapa sem mão. Porque não tem humilhação maior para quem se acha autossuficiente do que precisar de testemunha silenciosa para a própria fragilidade. A chuva desceu ainda mais forte, formando pequenos rios entre as pedras irregulares da calçada. O painel da cadeira deu um estalo baixo. Otávio arregalou os olhos. Por um segundo eu vi ali o menino que ele já foi um dia, não o homem que aprendeu a se defender com sarcasmo. Sai de perto, ele disse, mas a voz falhou. E aí aconteceu o que eu nunca vou esquecer. Uma criança, devia ter uns 6 anos, camiseta do Homem-Aranha, chinelo azul, saiu correndo debaixo do toldo da banca de verduras, segurando um pacote de biscoitos. Parou na frente de Otávio, olhou para a cadeira, olhou para mim e perguntou com a simplicidade sagrada que só criança tem. Moço, por que você está chorando? O mundo parou. Otávio congelou. Eu também. Ele não estava chorando ainda, mas estava quase. A pergunta da criança perfurou a casca grossa que ele carregava como armadura. Na frente de todos, inclusive da própria mãe da criança, que gritou, volta aqui, menino! Otávio tentou se recompor, limpando o rosto com pressa. Vai brincar, garoto, não enche, ele disse. Mas a voz saiu fraca, sem brilho. A criança não se mexeu. Só ficou ali, olhando com aqueles olhos puros demais para entender orgulho adulto. E ali, naquele momento ridiculamente simples, Otávio viu a própria verdade sem máscara. Ele não era intocável, não era invencível, não era maior que a própria dor. Era só um homem preso numa cadeira travada, no meio da rua, na chuva, sendo visto de perto por alguém que não sabia mentir com os olhos. Eu senti a mudança acontecer dentro dele. Não foi um clarão, não foi revelação divina. Foi um quebrar silencioso, como gelo derretendo de dentro para fora. Eu não tô chorando, ele repetiu, mais para si do que para a criança. Mas estava.
Não lágrimas grandes, não soluços, era aquele brilho úmido nos olhos que aparece quando a pessoa tenta segurar tudo dentro e falha pela primeira vez. A mãe puxou a criança de volta pedindo desculpas, mas já era tarde. A pergunta tinha ficado pendurada no ar, pendurada dentro dele. Eu levantei devagar. Senti meus joelhos tremerem. Não de frio, mas de algo parecido com compaixão e cansaço ao mesmo tempo. Ninguém tá rindo de você, eu disse baixo. Às vezes a gente só precisa admitir que dói. Otávio fechou os olhos. 1 segundo. 2. Eu ouvi o ar saindo dele, como se estivesse liberando anos de teimosia, anos de defesa, anos de querer parecer forte demais para sentir qualquer coisa. E foi ali, naquela micro-trinca na alma dele, que algo mudou de verdade. A primeira mudança nunca é visível. Ninguém vê o momento exato em que o orgulho cede um dedo, mas quando cede, o mundo inteiro começa a se reorganizar ao redor. Eu senti um nó na garganta, não de pena, mas de reconhecimento, porque a dor dele era prima da minha. A humilhação dele conversava com as minhas, e naquele instante percebi que estávamos muito mais próximos do que ele jamais admitiria. E enquanto a chuva caía e o barulho da feira ao fundo parecia distante, me veio um pensamento que eu não consegui segurar. Será que alguém que está me ouvindo agora já sentiu isso? Esse instante cruel e ao mesmo tempo libertador em que o mundo esfrega na sua cara uma verdade que você fugiu a vida inteira? Às vezes eu queria saber como cada pessoa lidaria com isso. Se você tivesse ali no lugar dele, o que faria? Otávio abriu os olhos de novo, menos arrogantes, menos brilhantes, menos cheios de si. Ali não estava o homem da cadeira cara. Ali estava só um homem. E eu soube, na mesma hora, que aquela era a primeira rachadura real e que, através dela, a luz ia entrar. E eu soube, na mesma hora, que aquela era a primeira rachadura real e que, através dela, a luz ia entrar. Depois daquele dia de chuva, alguma coisa mudou no ar da feira. Não foi de uma vez, não foi milagre de novela. Foi em detalhes tão pequenos que, se você olhasse rápido demais, nem perceberia. Mas eu vi. No dia seguinte, o céu abriu de um azul exagerado, quase afrontoso. A Feira Municipal de São Leopoldo do Oeste voltou a encher cedo, cheiro de pastel se misturando com o de laranja descascada, café ralo e perfume barato. Eu cheguei como sempre, discreto, andando pela beirada, sem fazer barulho. Só que, dessa vez, quem me viu primeiro não fui eu, foi ele. Otávio estava parado perto da banca de temperos, a cadeira perfeitamente alinhada, como se ele tivesse ensaiado aquela posição. Quando meus olhos cruzaram com os dele, achei que ele fosse desviar, fingir que não tinha me visto. Mas não. Ele segurou o olhar. Não com desafio, com algo novo. Um misto de incômodo e respeito mal aprendido. Ele não falou bom dia, não sorriu, mas também não virou as costas. Eu passei, sentindo o coração acelerar por um motivo que até hoje não sei explicar, e parei alguns metros à frente, perto da banca de verduras do seu Ademar. Peguei uma cenoura só para ter o que fazer com as mãos. Enquanto isso, ouvi a voz de Otávio mais baixa do que o normal. Marcelo, era ele, aquele que eu te falei. Virei de leve. Ao lado dele estava o vendedor de frutas, Marcelo Dornelles. Avental verde, boné virado para trás, mãos manchadas de laranja. Marcelo me olhou de cima a baixo, como todo mundo olhava, mas demorou um pouco mais no olhar. Não havia só julgamento ali. Havia curiosidade. Esse aí? Ele perguntou. Respondeu Otávio. O do pastel. O do pastel podia ser só mais uma forma de me diminuir. Mas não era. Tinha peso, tinha história dentro. E pela primeira vez eu não fui o mendigo, o andarilho, o sem noção. Eu era o do pastel, aquele que falou uma frase que ele não conseguiu esquecer.
Nas horas seguintes, comecei a notar outras pequenas viradas. Otávio não ria tão alto das piadas dos outros. Quando alguém fazia graça com gente simples, ele não entrava mais no coro. Só ficava em silêncio, com o olhar perdido num ponto qualquer, como quem está revendo cenas antigas por dentro. Uma senhora, Dona Conceição, subiu na calçada com dificuldade, segurando 2 sacolas pesadas. Antes, ele teria apenas observado, talvez comentado alguma coisa engraçada sobre o tamanho das compras. Mas naquele dia, o dedo dele correu pelos botões da cadeira, ele avançou devagar e se posicionou ao lado dela, oferecendo um apoio com o braço. "A senhora quer que eu leve até lá em cima?" perguntou. A frase saiu meio torta, sem jeitinho, como quem fala uma língua que não domina. Dona Conceição estranhou, olhou para ele, depois para mim, que observava de longe, e aceitou. Eu vi nos olhos de Otávio o desconforto e a beleza daquele gesto. Era pequeno, mas para alguém que sempre se colocou acima de todo mundo, aquilo era um abismo. Os dias foram assim, um aceno tímido onde antes vinha crítica, um silêncio onde antes vinha deboche, um com licença onde antes vinha sai da frente. Cada gesto novo era como se ele estivesse tentando reaprender a ser gente entre gente. Mas a justiça do destino não para na superfície. Ela aprofunda. A grande virada veio numa manhã de sábado, quando a feira estava no auge. O sol já alto, o barulho de vozes se misturando, crianças correndo entre as barracas, o cheiro de pastel ainda mais forte do que no dia em que tudo começou. Eu estava encostado perto da banca de caldo de cana, observando o movimento, quando ouvi, de novo, a risada de Otávio. Mas não era igual à primeira. Não era a risada de quem humilha. Era a risada nervosa de quem vai ser colocado à prova. A cena se montou como se alguém tivesse escrito um roteiro. Otávio parou a cadeira exatamente no mesmo ponto da primeira vez, na barraca de seu Arlindo. O velho pasteleiro, suado, repetia os movimentos de sempre. Alguns dos mesmos rostos estavam ali. A mulher curiosa, o marido silencioso, Marcelo no fundo, carregando caixa de laranja. Era como se o tempo tivesse dado uma volta inteira para trazer todo mundo de volta ao palco. Eu senti no fundo do peito que era ali, que era agora. Sem planejar, minhas pernas começaram a se mover. Cruzei a feira devagar, mas por dentro eu corria. Cada passo parecia marcado por todas as humilhações que já vivi, todas as vezes que me chamaram de louco, todas as noites em que pedi um propósito para continuar. Parei de novo diante da barraca. O cheiro de pastel me abraçou como um fantasma conhecido. Otávio percebeu minha presença antes que eu falasse. O corpo dele enrijeceu na cadeira. Seus olhos me encontraram, e por um segundo eu vi medo puro. Não medo de mim. Medo do que ele sabia, lá no fundo, que estava prestes a acontecer. Eu não gritei, não fiz show, não chamei ninguém. Falei baixo só para ele ouvir. A frase continua valendo. Ele respirou fundo. Em vez de rir, abaixou os olhos para o pastel na mão. "Eu não quero brincar disso", murmurou. "Também não é brincadeira para mim", respondi. O silêncio que veio depois não foi qualquer silêncio. Foi aquele silêncio denso que pesa no ar, que faz até as panelas chiar mais baixo. Marcelo, lá atrás, parou de descarregar caixas. Seu Arlindo, sem querer, deixou um pastel passar do ponto. Gente que não sabia por que começou a prestar atenção, como se uma corrente invisível estivesse puxando o olhar de todos para nós dois. Eu estendi a mão, não para tocá-lo ainda, mas para pedir o pastel. "As sobras", lembrei. Otávio me entregou o pedaço, mãos trêmulas. E ali, naquele simples gesto de ceder o resto de algo, o homem que sempre tomou o melhor para si, entregou, sem perceber, a chave do próprio orgulho. Mordi o pastel devagar. Não era sobre a fome, era sobre obediência, sobre cumprir o que eu tinha dito. Eu sabia que, no fim das contas, não era a minha mão que levantaria ninguém. Eu era só ponte, mas ponte também treme.
Então, sem teatro, sem mais palavras, eu encostei a mão no ombro dele. Não teve clarão, não teve trovão. O que teve foi um arrepio que subiu pelo meu braço e entrou nele como se alguém tivesse aberto uma janela por dentro. Vi a respiração de Otávio falhar. Vi os dedos dos pés dele, escondidos no tênis caro, se mexerem como se acordassem de um sono profundo. Ele arregalou os olhos, primeiro confuso, depois desesperado. A cadeira, que até então parecia parte do corpo dele, virou prisão apertada demais. Eu senti, ele sussurrou quase sem voz. O primeiro movimento foi mínimo, o calcanhar raspando no apoio. Depois, um impulso mais forte, como se a própria perna tivesse saudade de lembrar o que era chão. A respiração dele ficou rápida, descompassada. A feira inteira prendeu o ar. Marcelo deixou uma laranja cair e rolar pelo chão sem nem perceber. Otávio levou as mãos aos joelhos como se quisesse segurar o que estava nascendo ali. Mas já era tarde. A força tinha voltado. Fraca, torta, desajeitada, mas tinha. E a verdade que ele fugiu a vida inteira bateu no rosto dele com a força de todos os não que ele jogou na cara dos outros. Ele não mandava em tudo, nunca mandou. Com esforço, ele tirou um pé do apoio. O tênis tocou o chão. Foi um som ridículo, pequeno, que qualquer um poderia ignorar. Mas para quem viveu preso, aquilo foi um trovão. Eu tirei a mão do ombro dele. O resto era entre ele e o destino. Otávio tentou ficar em pé. No começo, as pernas falharam. Ele quase caiu para frente. A vergonha queimou o rosto dele de vermelho. Alguns olharam com pena, outros com medo. Tinha gente esperando ele cair. Gente que achava que o mundo inteiro funcionava em torno da lógica do não tem jeito. Mas no segundo impulso, ele conseguiu. Primeiro meio torto, apoiado na cadeira. Depois, um pouco mais firme. Até que, num gesto meio desesperado, meio corajoso, largou o encosto e deu 2 passos. Depois 3, depois 5. Quando perceberam, ele já não estava mais preso no mesmo lugar. Corria, desengonçado, pela calçada da feira, esbarrando em caixa de tomate, derrubando pano de barraca, deixando gente de boca aberta para trás. A cadeira ficou ali, parada, símbolo silencioso de uma prisão abandonada. E pela primeira vez a vergonha não era minha. A vergonha era de quem riu, de quem duvidou, de quem achou que o valor de um homem cabe na roupa que ele veste ou na cadeira em que ele senta. Eu fiquei parado, com a mão ainda sentindo o calor do ombro dele. No fundo da barraca, Marcelo Dornelles levou as 2 mãos à cabeça, dizendo: "Meu Deus, eu já vi esse andarilho em outra cidade." Seu Arlindo, com o avental manchado e os olhos marejados, fez o sinal da cruz sem entender nada. A feira, por alguns segundos, virou um templo improvisado. Não por causa de mim, mas porque diante dos olhos de todo mundo, a justiça do destino tinha acabado de se manifestar em plena calçada, usando um resto de pastel, um andarilho invisível e um homem que precisou cair por dentro para conseguir levantar por fora. Quando Otávio disparou pela calçada atrapalhado, quase tropeçando no próprio milagre, a feira virou outro lugar. As pessoas, antes tão cheias de certezas, pareciam ter esquecido como respirar. Um menino deixou cair um saco de pipoca. Uma mulher fechou a boca com a mão, como se estivesse vendo um acidente ao contrário. Algo impossível acontecendo bem na frente dela, reconstruindo em vez de destruir. Eu fiquei parado, sentindo o chão tremer não de peso, mas de verdade. Aquele homem, que horas antes ria de mim com superioridade, agora cambaleava como um recém-nascido, aprendendo a confiar nas próprias pernas. E havia beleza nisso. Beleza e vergonha ao mesmo tempo. Quando ele finalmente parou, a uns 15 metros de onde tudo começou, ficou ali meio curvado, mãos nos joelhos, respirando fundo. As pessoas formaram um círculo em volta. Ninguém sabia se devia aplaudir, rezar ou fugir. Alguns choravam sem entender por quê. Outros tremiam como se o impossível tivesse encostado neles também.
Eu me aproximei devagar, sem pressa, sem heroísmo, só chegando perto como alguém que acompanha um processo que não é seu, mas que foi permitido testemunhar. Otávio levantou o rosto. E foi ali que veio o segundo milagre. Não do corpo, mas do coração. Ele chorava, não escondia, não limpava rápido para disfarçar. Chorava como quem vê a própria vida voltando em forma de avalanche. E quando me viu chegando, não desviou. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Eu não sei o que dizer. Ele olhou para a cadeira motorizada abandonada atrás de nós. Era como ver a própria versão antiga dele largada no chão. O som da feira continuava, mas distante, como se o mundo estivesse assistindo de longe a cena mais íntima da vida de um homem. Eu te tratei como lixo, ele disse finalmente. Como alguém sem valor, e você... A frase não terminou, talvez porque ele percebeu que não existia palavra para descrever aquilo. Eu podia ter dito que estava tudo bem, podia ter dito que acostumei, podia ter oferecido a resposta que ele esperava, a resposta que aliviaria a culpa imediata. Mas eu não fiz nada disso. Eu apenas fiquei ali, respirando junto com ele, deixando que o silêncio fosse o espaço onde a verdade se acomodava. Ele então fez algo que eu nunca imaginaria. Deu um passo na minha direção. Um passo firme. Um passo consciente. Um passo que dizia, eu não sou mais o mesmo. E foi ali que ele tomou a primeira grande decisão. Me deixa caminhar com você? Ele perguntou, ainda trêmulo. Me deixa aprender? A feira inteira ouviu. E ninguém riu dessa vez. O silêncio que caiu foi um respeito que eu não estava acostumado a receber. Respeito por mim e também por ele, por admitir o que muitos homens passam a vida inteira escondendo. A vontade sincera de mudar. Eu senti um aperto no peito, não de orgulho, mas de humanidade pura. Aquele homem estava rasgando o próprio ego na frente de desconhecidos. E isso é coragem das mais raras. Eu estendi a mão, não para segurar, mas para acompanhar. Caminhar não é sobre pernas, é sobre coração, eu disse baixinho. E o seu começou agora. Os olhos dele se encheram de novo. Ao redor, Marcelo Dornelles limpou discretamente uma lágrima, tentando fingir que era suor. Seu Arlindo, ainda segurando a escumadeira, murmurou: isso eu nunca vou esquecer. E naquele instante, olhando aquele homem antes arrogante, agora nu de si mesmo, me veio a pergunta que eu carrego até hoje e que eu jogo para você que está me ouvindo, porque ainda tento entender a alma humana. Se alguém que te humilhou um dia viesse assim, quebrado, arrependido, disposto a aprender, você perdoaria? De verdade, porque o perdão não é fraco. Fraco é quem vive preso no orgulho. Naquele dia, na calçada molhada da feira, Otávio Mendonça escolheu trocar força por verdade. E quando alguém faz isso, o destino sempre encontra um jeito de continuar o trabalho. Semanas depois daquilo, a feira já não era mais a mesma. E de um jeito que eu nunca imaginei, eu também não era. Não porque eu tivesse ganhado alguma coisa, mas porque algo tinha sido devolvido para dentro de mim. Uma espécie de sentido que eu julgava perdido. Otávio começou a aparecer cedo na rua principal de São Leopoldo do Oeste. No começo, vinha caminhando devagar, com passos curtos, firmes, como quem teme que cada metro seja um sonho prestes a acordar. Depois, veio com mais confiança. E um dia veio sem medo nenhum. Trazia nas mãos uma sacola com frutas e no rosto um sorriso que não pedia aplauso. Era só gratidão quieta. Eu, por outro lado, seguia minha rotina simples. Acordava com o sol, caminhava pelas ruas ainda meio vazias, cumprimentava quem me dava coragem de acreditar que eu existia. Mas algo tinha mudado no meu eixo. Antes eu andava porque não tinha escolha. Agora eu andava porque tinha propósito. Propósito é coisa pequena quando dita, mas enorme quando sentida. Às vezes, Otávio me acompanhava por alguns quarteirões. Não falava muito. Eu também não. A verdade é que dois homens que carregam feridas não precisam encher o ar de palavras. Basta um silêncio compartilhado, do tipo que não machuca.
Teve uma manhã em que ele me encontrou sentado na beira do Rio das Antas, com os pés dentro da água gelada. O céu estava cinza e pequenas ondas batiam nas pedras como se estivessem tentando contar segredo. Ele sentou ao meu lado, sem esforço, sem medo, e ficou ali olhando para o nada. Eu sonhei que caía, ele disse, mas quando acordei estava de pé. Eu sorri. A gente só cai quando esquece que nasceu para levantar. Ele ficou me olhando com um misto de respeito e espanto, como se ainda tivesse dificuldade de entender que alguém tão simples pudesse falar algo tão profundo sem pretensão nenhuma. A verdade é que eu nunca tive resposta certa para nada, só repetia o que a vida me ensinou na marra. Com o tempo, Otávio começou a visitar pessoas que nunca visitaria antes. Um vizinho idoso, uma moça que perdeu o emprego, uma criança com a perna engessada. Ele ia não para mostrar o que conseguia fazer, mas para dizer que entendia a dor deles. Essa era a parte que mais me tocava. Ele não queria ser visto, queria ver. E isso, para mim, sempre foi sinal de transformação real. E enquanto tudo isso acontecia, eu percebi que os olhares da cidade também mudaram. Gente que antes desviava quando eu passava começou a acenar. Alguns paravam para conversar. Outros esperavam por mim na feira como quem espera um velho amigo. Não porque eu tivesse virado alguém importante, mas porque, de alguma forma, minha presença agora lembrava a todos que o milagre não estava no que meus pés cruzaram, mas no que meu coração carregava. Havia noites em que eu me sentava no banco da Praça Central, olhando as luzes amarelas caírem sobre as árvores, e pensava no primeiro dia, no pastel, no riso de deboche, na dor que aquilo me trouxe. E me perguntava como algo tão pequeno tinha virado uma porta tão grande. O destino é assim, sussurra antes de falar, empurra antes de puxar. E quando ele decide costurar duas vidas, ele não pergunta se a gente está pronto, só costura. Às vezes eu ficava pensando, se você estivesse no meu lugar naquele dia da feira, sentado diante de alguém que te humilhou, segurando um resto de pastel e uma fé que você mesmo não entende, o que teria feito? Engolido? Fugido? Ou falado o que o coração mandava, mesmo tremendo por dentro? Digo isso porque, passado tanto tempo, ainda me pego voltando mentalmente para aquele exato momento. Aquele instante quente, lotado, barulhento, em que eu parei diante da barraca de seu Arlindo e enfrentei o riso de Otávio Mendonça. Aquele momento que parecia só mais uma humilhação na minha coleção. E virou a cena que reescreveu nossas vidas. E é aqui, exatamente aqui, neste ponto entre o passado e o destino, que a história dá a volta inteira e se prepara para o desfecho. Porque tudo o que aconteceu, cada encontro, cada dor, cada frase que escapou de mim, me levou de volta àquele instante do pastel, de onde nunca deveríamos ter saído. E agora, entendendo tudo o que veio depois, eu consigo ver com clareza. Não era sobre levantar um corpo, era sobre levantar uma alma. E foi por isso que, quando Otávio disparou correndo pela calçada naquele dia, cambaleando, tropeçando, mas livre, eu não olhei para as pernas dele, olhei para o rosto, porque ali estava o verdadeiro milagre. Um homem quebrado por dentro descobrindo que ainda podia recomeçar. A feira inteira parecia em câmera lenta, o barulho das barracas sumiu, até o vento parou para ver. Marcelo Dornelles, ainda de boca aberta, repetia para quem estivesse perto: "Eu já vi esse andarilho em outro bairro. Ele não é daqui, ele aparece quando precisa." Eu não precisava dessa mística. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre o que acontece quando alguém escolhe acreditar, mesmo depois de rir, humilhar, duvidar. Quando Otávio voltou, ofegante, ele me abraçou. Um abraço torto, apertado, pesado de arrependimento. E eu senti o coração dele batendo tão forte quanto o meu. Ali eu entendi. O maior milagre não nasceu no corpo dele, nasceu no orgulho que finalmente desmoronou e deu espaço para a esperança entrar. E agora eu falo com você, que ficou até aqui comigo.
A mensagem dessa história é simples. Ninguém está preso para sempre no lugar onde caiu. A vida pode virar em um segundo, às vezes com um gesto pequeno, às vezes com um resto de pastel. Mas vira, sempre vira. Se essa história tocou você de algum jeito, eu te convido de coração a se inscrever no canal para continuar caminhando comigo por essas histórias de destino e transformação. Ativa o sininho para não perder nenhuma virada como essa, porque cada uma delas carrega um pedaço da gente. E, antes de ir, me conta nos comentários se você chegou até o final. Quero muito saber quem ficou comigo até aqui. Agora tem mais 2 histórias aparecendo na sua tela. Clique para assistir agora.